Olá, pessoal. Nós estamos aqui para dar continuidade nos nossos estudos bíblicos. Por que eu tenho feito esses estudos? Eu gostaria até de falar, que o objetivo desses vídeos são de restaurar a pregação evangélica dentro da sua essência. Não vou entrar em outros detalhes, mas gostaria de falar do Evangelho do jeito que eu recebi. Nós temos falado acerca de salvação, e salvação é um assunto que tem sido esquecido no meio evangélico. Ele tem sido tratado por outras coisas, como uma vida vitoriosa, mas não obrigatoriamente dentro do campo espiritual. Uma vida de prosperidade e coisas desse tipo, e que não estão de acordo, com o objetivo principal do Evangelho, que é o de salvar o homem e reconciliar o homem com Deus. Por isso, eu comecei falando, de que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da presença de Deus. Isto é o que eu falei no segundo vídeo. E nesse sentido envolve toda a humanidade. E neste vídeo eu também falei que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, conforme é apresentado em Romanos 6, 23. E então o homem estava perdido, mas Deus, como eu disse, ele sempre teve o seu plano ao longo da história, o plano de salvação, e que veio desde o Velho Testamento e foi cumprido no Novo Testamento. E Cristo foi o nosso Cordeiro que foi imolado para pagar o preço dos nossos pecados, e a partir disso foi possível que fôssemos então salvos e perdoados pelo sangue do Cordeiro. Eu até gostaria de ressaltar que a Bíblia usa muito de expressões tais como remidos pelo sangue do Cordeiro, salvos pelo sangue do Cordeiro. E também a Bíblia adverte que nós fomos comprados, enquanto salvos. Nós fomos comprados pelo precioso sangue do seu Filho Jesus. E não foi ouro, não foi prata, nada neste mundo que pagou o preço pelos nossos pecados na cruz. E agora eu queria falar sobre um tema também importante, chamado justificação. Olha, se nós estávamos separados de Deus, se nós fomos banidos como pecadores, e isso eu estou me referindo a todos, tanto aquele vil pecador, como no vídeo passado eu procurei enfatizar, de que a graça de Deus, ela tem uma riqueza muito grande, desde o vil pecador até aquele que aparentemente não comete pecados, Mas a Bíblia é clara que nós pecamos, herdamos esse pecado dos nossos primeiros pais, e por isso passou sobre todos os homens, assim como a condenação e a morte. E Cristo, que prefigurou o segundo Adão, mas um Adão sem pecado, é quem nos justifica do pecado. Se pela desobediência de Adão nós fomos condenados, pela obediência de Cristo nós somos justificados. É isso que a Bíblia fala no livro de Romanos, no capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 21. Eu não vou ler todo o texto porque o tempo vai crescer muito,
da preleção e a gente tem limite aqui nos vídeos, né? E se Adão pecou e nós herdamos o pecado, Cristo, que representou o segundo Adão, o qual agradou a Deus, este não pecou, viveu na terra como Deus, mas como homem também, mas sem cometer pecados. E tem um versículo de Romanos que eu queria ler, que é o versículo 1 do capítulo 5, e que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Olha aqui, nós éramos perdidos, mas Deus nos resgatou e nos salvou através de Cristo. E agora nós temos esperança. E isto é muito significativo, né? Uma vida que não tem esperança é uma vida condenada. E a esperança é aquilo que nos alegra. Eu até gostaria de contar uma história, né, pessoal da minha vida, né, que eu já nasci num lar que era cristão, né? Eu posso falar dessa maneira, eu não quero usar generalizações, né? Mas né, o lar onde eu nasci era um lar cristão, onde até inclusive, né, a palavra de Deus, a Bíblia, era cultivada. Só que quando eu era criança, eu ainda não conhecia aquilo que a Bíblia ensinava, mas a partir de um certo tempo eu já estava na idade da razão. Eu sabia que era pecador. Eu tinha medo de Deus. Eu tinha medo, não gostava de falar das coisas de Deus. E até, né, o meu dia favorito, né, era a segunda-feira. Por quê? Porque era o dia mais longe do domingo, né? Para chegar no domingo, porque daí eu teria que assistir aos cultos, assistir à pregação do pastor, e eu não entendia a pregação do pastor, eu ficava folheando, né, tudo que tinha do lado, né, o cantor, né, revista, qualquer coisa que tivesse ali para passar o tempo. E quando o pastor falava, vamos cantar um hino para terminar o culto, né, me dava um alívio, né, eu ficava contente, né, e isso marcava a minha vida. Naquele tempo, né, eu sou daquele tempo que filho de crente tinha que ir na igreja, né? Assim como hoje também deve, né? Mas naquele tempo era lei, né? Tinha que ir na igreja domingo, na escola dominical, culto à noite, nos cultos de oração e nos cultos de estudo bíblico. E isso marcava muito a mim, né? E eu tinha medo de Deus e do seu juízo, porque eu já tinha consciência de pecado, mas eu não sabia ainda da graça de Deus. Eu me recordo, né, que isso, estou falando da época de 1968, 1969, né, havia uma igreja perto da minha casa, né, que não era a nossa igreja, né, a igreja luterana, e eles sempre nos levavam para as escolas bíblicas de férias e para as programações de final de ano, em especial do culto de Natal, né? E a gente ia aprendendo um pouco da palavra de Deus. E eu me lembro que em 1969 eu estava, né, no quarto ano do grupo, né, o ensino primário, né? E o projeto Apolo estava em pleno desenvolvimento, né? Eu lembro da Apolo 8, né? E daí, né? A Apolo 9, né? E cada vez ia se aproximando mais da Lua, né? E quando o homem ia pisar na Lua, né, eu me lembro que nas revistas Manchete, Cruzeiro, ia dando notícias, né? Estava cada vez mais se aproximando para o homem pisar na Lua. E
A minha professora falava, a vizinhança falava, todo mundo falava que quando o homem pisasse na Lua, o mundo ia acabar, né? Então eu pensei, meu Deus do céu, né? Então eu vou para o inferno, né? E fomos assistir, né, a descida do homem na Lua, a alunissagem, né? E o homem pisou na Lua e o mundo não acabou. Me deu um alívio muito grande, né? E isso foi em julho, né? E seguindo, né, os meses, eu me deparei com uma literatura infantil, né, da APEC, né, Aliança Pro Evangelização de Crianças. E ali eu entendi toda essa mensagem que eu prego hoje, né? Que Cristo é o nosso Salvador, que Cristo nos redime de nossos pecados, né? E que Cristo derramou o seu sangue para o perdão de nossos pecados. E no próprio manual, no próprio livrinho, já tinha a instrução de como fazer esta confissão, essa declaração e esse pedido que Deus transformasse o coração. E não deu outra, né? Isso foi no final de 1969. Curiosamente, quando chegou o domingo, eu assisti a pregação e não ficava, né, me desconcentrando. Gostei da pregação, entendi a pregação e aqueles dias foram dias de muita alegria para mim. E o que as pessoas falam, né? O que você sentiu quando você aceitou a Cristo, quando você se converteu, né? E eu posso falar que a experiência que mais marcou a minha vida foi que eu me senti reconciliado com Deus, né? Como diz o texto aqui, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu me lembro até que naqueles dias, né, eu até ia muitas vezes visitar aquela igreja luterana, né, que ficava perto de casa, porque ela era muito bonita, né, com um jardim muito bonito, um acabamento rústico, né, e eu até andei olhando na internet, ela está lá ainda, mas hoje tem cerca, né, e fui para lá, ia para lá para sentir a presença de Deus, gozar da presença de Deus. E isto é uma característica, né, de uma reconciliação com Deus, né? E talvez você não acredite, né? Mas se você não tem ainda essa experiência com Cristo, você não conhece ainda o que é ser amigo de Deus. Eu sei que você pode trabalhar pelo próximo, você pode fazer boas obras, você pode ser uma pessoa exemplar, mas o teu coração e as suas decisões vão dizer, né, o que você é com relação a Deus. E a reconciliação implica em você ter uma restauração à comunhão com Deus, né? Você vai sentir a comunhão com Deus e vai viver em comunhão com Deus, né? E essa comunhão passa a fazer parte da vida daquele que aceitou a Jesus. É evidente, né, que essa comunhão ela pode ser afetada, né, infelizmente, em decorrência de alguns casos, como por exemplo o pecado, né? Isto é um tema para outro vídeo, o pecado de quem já conhece a Cristo. Mas o que eu quero estimular é que o leitor, o ouvinte, conheça Jesus e conheça o sabor da sua reconciliação. Amém.